Nós agradecemos desta forma aos integrantes desta mesa, que tivemos como abordagem, então, o Pacto Federativo e a reforma tributária na visão dos Estados. E já passaremos de imediato, então, ao próximo tema: as propostas de reforma tributária e os municípios no peculiar federalismo brasileiro. Convidando, então, ao palco o presidente desta mesa, Marcelo Alvarenga, advogado, secretário-geral da Comissão de Direito Tributário, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Espírito Santo e do GTFAS, Grupo de Trabalho da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Também o nosso palestrante, Luiz Henrique Antunes Alóquio, advogado, conselheiro federal pela OAB Espírito Santo, procurador do município de Vitória. E os debatedores: Felipe Risque, advogado, conselheiro do Conselho Estadual de Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Espírito Santo. E Raquel Freixo, advogada, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Espírito Santo e também do GTFAS. Seguiremos, então, neste momento, com a palavra o presidente desta mesa. Bom dia, senhores. Não vou me estender nessa introdução, mas é importantíssimo citar também nesse debate a questão atinente aos municípios, né? É incontestável que a simplificação do sistema tributário brasileiro precisa ser repensada, e esse é o momento que nós estamos vivenciando isso. E também é sabido que nenhum dos entes quer perder dinheiro, né? Nos modelos que estão sendo propostos, pouco se está pensando como vai ficar essa questão atinente ao federalismo e, principalmente, na distribuição desses valores a partir de um modelo de imposto único, né? Então, nós teremos aqui nesse painel a possibilidade de ouvir o Dr. Alóquio fazendo sua apresentação e expondo a visão que tem a questão da municipalidade, a questão do federalismo, essas mudanças, o que vem por aí, o que a gente pode esperar, né? Não vou me estender muito, como disse, e já vou passar a palavra aqui para o nosso palestrante, para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, inicialmente, me cabe penhoradamente agradecer à Ordem dos Advogados, e o farei quebrando o protocolo, não na pessoa do presidente Zé Risque, mas nas pessoas do doutor Alessandro Rostanho, foi meu contemporâneo na UFES, e do Cipolatti, Gustavo Cipolatti, que organizaram esse evento e tiveram a ousadia de lembrar do ente federativo sempre esquecido na grande maioria dos debates sobre reformas tributária, previdenciária, de saúde, de todo e qualquer tipo de forma de inclusão ou exclusão ou de modificação de políticas públicas no Brasil, que são os municípios. Eu costumo fazer uma brincadeira a respeito de nossa posição, e falo nossa, pois eu me considero ainda e me denomino ainda como municipalista. Hoje é cafona falar isso, né? Eu sou um municipalista e gostaria de começar a minha fala com lembrando um texto do Antônio Cândido, que o título é Ao Rés do Chão. Nesse texto, Antônio Cândido fala que a crônica jamais será o romance, jamais será a poesia, jamais terá a sofisticação das grandes obras e, por isso, jamais cometerá a ousadia de pretender um prêmio Nobel de literatura. Mas, sem a crônica, nós não conheceríamos a vida ao rés do chão. Sem a crônica, não teríamos no Brasil o conterrâneo nosso, Rubem Braga,
o príncipe dos cronistas, que tem uma crônica, né, lindíssima, né? Ai de ti, Copacabana. Né? Então, eu vou brincar com o Rubem Braga, né? Ai de ti, federalismo, ai de ti, reforma tributária. Porque nós ouvimos aqui que o IBS pode acarretar uma perda qualitativa ou até o sacrifício do federalismo brasileiro. Porque o procurador do Estado, meu colega Rodrigo, disse que os estados teriam um determinado prejuízo se o IBS fosse implementado. Mas vou aí atacar o calo dos estados. Mas os estados aceitariam a segunda proposta de reforma, com o IVA, mediante compartilhamento de regras entre estados e municípios. E quem disse que isso não viola a autonomia municipal? Esse é que é o problema. Os municípios são sempre esquecidos e colocados num terceiro plano, num plano de esquecimento ou num plano de verdadeira tentativa de superação. A Constituição de 88 veio para sacramentar uma tradição ou uma busca de um fortalecimento do modelo brasileiro, seja esse modelo estranho ou não, seja esse modelo único no mundo ou não, da construção de uma federação tripartite: União, estados e municípios. Nos primeiros anos da Constituição de 88, até se tentou buscar a negativa da posição dos municípios como entes da federação. Hoje isso já não é mais possível de pensar. Então, no discurso da reforma tributária, e eu não vou entrar nas emendas, né? A composição de alíquotas de IBS, que seria, na verdade, aquilo que interessaria aos municípios e aos estados. Composição de repartição da arrecadação do IBS, que seria o que interessaria no final dessa discussão para municípios e estados, ou do IVA, na outra reforma. Não vou entrar nesses detalhes. Eu vou tocar em alguns pontos que são caríssimos aos municípios, porque nós vivemos a vida ao rés do chão. Nós saímos da sofisticação da teoria e convivemos com a imundície da prática. A gente brinca sempre, e é algo que é efetivamente verdadeiro. Raramente alguém conhece o presidente da República. Menos raramente alguém conhece o governador do estado. Todo mundo na cidade conhece o prefeito, o vereador. Todo mundo. Ah, por quê? Porque eles são mais próximos à prestação do serviço. A demanda da população está na cidade. E, em geral, são as cidades as mais esquecidas nessa discussão. Então, estamos às portas do futuro, né? Estamos aguardando a saída do passado, e eu gostaria de trazer algumas frases. O professor Carrasa seleciona com maestria os textos, e eu seleciono de forma mais jocosa, né? Tem uma música popular que diz que é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Né? Tem uma outra frase a respeito das ousadias, né? Diz o seguinte: alguém colocou a cerca em determinado local. Antes de você retirar aquela cerca, busque saber com segurança a razão da colocação daquela cerca naquele lugar. E a última frase que eu gostaria de trazer, e essa é do interior aqui do Espírito Santo, diz o seguinte: cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Nós, municipalistas, temos medo de mudanças capitaneadas pela União e pelos estados, sem que os municípios sejam ouvidos em condição de igualdade. Porque, invariavelmente, esses duplo twists mortal carpado hermenêuticos sempre vêm em prejuízo dos municípios. Lançam para as realidades locais, para as instrumentalidades locais, todas as sortes de obrigações. Lançam para os municípios todos os compromissos,
todas as promessas constitucionais nós, municípios, devemos cumprir. Só esqueceram de mandar a contrapartida financeira. E quando digo contrapartida financeira, não estou querendo ficar refém de repasse orçamentário. Eu estou falando que eu demando receita fiscal própria, para que a minha eficiência arrecadatória me dê liberdade. Tem uma frase célebre, né, sempre citada nas jurisprudências escolhidas da Suprema Corte em matéria tributária, especialmente em matéria de imunidades, né? A cada degrau de recurso que você retira de um cidadão, você retira também um degrau de sua liberdade. Os municípios se ressentem muito disso. E os municípios são sempre colocados como grandes culpados pela ineficiência arrecadatória. E eu me pergunto se isso é verdade, se a ineficiência arrecadatória, se a ineficiência técnica, se a grande acusação feita aos municípios, que seria a proximidade com uma política de baixa qualidade, se isso de fato é verdadeiro. A primeira forma de destruir isso é ler Federalismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, né, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pelo regime de força, né, a quem gosto sempre de fazer uma saudação à memória e cometer uma imprecaução de uma confissão. Quando fui presidente da Associação de Procuradores do município, nós criamos uma comenda aqui e, malandramente, coloquei o nome Vitor Nunes Leal na comenda. Mas vejam, senhores, os municípios em matéria tributária, e vou fazer um gancho com matérias outras, mesmo administrativas, porque a desburocratização não necessariamente vai estar vinculada à quantidade de tributos, mas às formas de arrecadação desses tributos. Os municípios já tentaram, nos últimos 20 e poucos anos, de todas as sortes de facilitação para seus contribuintes, ou de facilitação para a sua arrecadação. E foram impedidos, muitas vezes. Impedidos por um atraso de raciocínio, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo Federal. Se nós formos às legislações tributárias nacionais, nós vamos ver que as pessoas podem fazer dação em pagamento de bens imóveis. E nós, municipalistas, fazemos sempre aquela brincadeira. Bill Gates veio ao estado do Espírito Santo fazer uma visita à Vitória e ficou compadecido com Dona Maria, que está devendo 1 ano de IPTU. Bill Gates vira para Dona Maria e fala: resolverei seu problema, Dona Maria. Vou doar a patente do Windows para o município de Vitória, vou doar todas as formas de recebimento da propriedade intelectual Windows para a Prefeitura de Vitória, vou fazer a dação em pagamento deste meu patrimônio bilionário para pagar o seu IPTU de 1 ano. Ah, não pode não, só pode fazer dação em pagamento de bem imóvel. E os atrasados somos nós, municípios, certo? Os municípios, há 20 anos, mais ou menos, 25 anos, tentavam, agora fazendo a facilitação da arrecadação para o ente credor. Os municípios tentaram há mais de 20 anos, e cometo a ousadia novamente de lembrar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecer o protesto de títulos para a facilitação da cobrança da dívida ativa. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo declarou inconstitucional. 25 anos depois, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo questiona por que os municípios são ineficientes e não adotam protesto de título. É uma pachorra. É uma brincadeira. Né? E tive a felicidade de 20 e poucos anos atrás de ter sido procurador daquele município, antes de ter sido aprovado do município de Vitória, que converteu em lei uma ideia que não foi sequer do jurídico, foi da fiscalização de rendas do município. Então, vejam, os senhores, que os municípios têm a tendência de buscar soluções. E nos últimos 20, 2001, nos últimos 19, 20 anos, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal,
foram os municípios que tiveram o maior incremento de adequação fiscal da nação. Para quem não viveu o período anterior à Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é difícil acreditar na seguinte frase: o ente tributário não lança o tributo. Quando lança, não inscreve em dívida ativa. Quando inscreve em dívida ativa, não submete à execução fiscal. E quando submetia à execução fiscal, o fazia no último dia para gerar prescrição e a bomba estourar na mão do Poder Judiciário. O culpado era o juiz. Não era o prefeito, não era o governador, não era o fiscal. Então vejam, senhores, quem mais se adequou, até pelo fato de nós estarmos muito aquém dos estados, foram os municípios. E isso a gente não ouve na reforma tributária. Como se os municípios, o discurso dos municípios em posição de exação de cobrança, de fiscalização de tributos, fosse sempre algo ineficiente. Outra situação para desburocratização, o cipoal de regras. Tudo bem, somos 5.700 municípios no Brasil, só que o cipoal de regras dos municípios está na quantidade de cidades. E o cipoal de regras dos estados está na quantidade de benefícios fiscais aleatórios, eu não usarei a expressão espúria. No excesso de regras aleatórias do ICMS. A culpa por ato humano do cipoal de regras é dos estados e da União. O cipoal de regras municipal é pelo volume de municípios que existem. Então, não podemos, nós, municípios, aceitar impunemente ou de forma não crítica essa imputação de culpa por haver um cipoal de regras. E aí retomo, esse federalismo brasileiro, será que ele é tão nocivo? Eu, pessoalmente, prefiro o IBS ao meio termo do IVA. Melhor seria manter o ISS com os municípios. E manter o ISS com os municípios, e falo de forma bem crítica também à posição dos municípios, porque hoje nós temos uma transposição da riqueza para o setor, hoje não, né? Já há algumas décadas, né? Nós temos a transposição da riqueza do setor de comércio para o setor de serviço. E, no setor de comércio, as próprias regras de ICMS já eram um tanto quanto obtusas, né? Se a gente for pensar bem, e uma das defesas do IBS seria facilitação para os municípios, e dão um exemplo ainda, os municípios de áreas turísticas. Restaurante, é circulação de mercadoria ou é serviço? Serviço. O conteúdo é de serviço, é a transformação daquela mercadoria em algo chamado refeição. Eu não vou num restaurante famoso em São Paulo, composto de 3 letras no título, gastar R$ 1.500 num jantar, porque ali tem arroz, feijão e uma formiga em cima de um abacaxi. Né? Eu vou porque ali tem um exímio transformador de substâncias em serviço. Então, é esse raciocínio, é essa transformação que nós, municipalistas, esperamos que ocorra, para que nós possamos, vivendo a vida ao resto do chão, ter arrecadação suficiente, ter orçamento suficiente para fazer a satisfação daquilo que o Pacto Federativo dos nossos tios fundadores, né? Porque um Congresso Constituinte, que foi um congresso aproveitado em 86, eu não vou dar àquele congresso a alcunha de Assembleia Constituinte, porque não foi. Então, nossos tios fundadores, eles nos deram obrigação e não nos deram dinheiro, não, arrecadação. Né? E gostaria de finalizar, dentro do tempo, dizendo o seguinte: como quem trabalha, já fui gerente da Procuradoria Fiscal do município de Vitória, hoje eu estou na área de saúde, mas nesse tempo todo a gente nunca sai, né? Nunca tira as atenções diretas da arrecadação, até porque a área que eu atuo, que é a área que gasta, precisa da área que arrecada.
Então, eu gostaria apenas de deixar essa visão dos municípios, para que, seja no IBS, seja no IVA, ou na melhora do sistema atual, os municípios sejam mais ouvidos, porque daquilo que a gente tem ouvido, debatido, os modelos em si mesmados não podem ser culpados. A maior culpa está no desvirtuamento dos modelos que aí está ou que aí estão à disposição. Esses modelos que ainda estão à disposição, no porvir, eles não são imunes ao desvirtuamento que ocorreu com o modelo atual. Fora isso, a minha única preocupação é que o debate da reforma tributária não se converta apenas no interesse de corporações de ofício. Corporações de ofício como a fiscalização de renda, ou a minha própria, procurador municipal. A minha preocupação, se virar IBS, será que eu vou ter execução fiscal para manter? Para ajuizar? Essa não é uma preocupação federativa e nem republicana. Também, como não seria uma federação necessariamente republicana, se apenas o outro lado das preocupações de corporações fosse ouvido. Quero apenas reduzir alíquotas, reduzir a arrecadação. Os modelos que aí estão vindo, com o aumento da base imponível, trazer de volta a alocação de bens. Porque no mundo atual dizer que aquilo não é agregar valor a alguém, e a noção de serviço deveria ser essa, e deixar escapar uma base imponível na casa dos bilhões, porque na alocação de bens, milhão é o troco da bala, né? É o troco do pão, né? Não é algo também que estaria consentando com o mundo moderno e com a justiça fiscal. Então, com essas considerações, eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, e muito obrigado. Eu passo a palavra ao nosso debatedor, doutor Felipe Risque, não antes justificando, não é deselegância dar a palavra para a doutora Raquel, mas a pedido dela, ela fará a última fala. Então, o doutor Felipe tem a palavra. Muito obrigado, doutor Marcelo, a quem aproveito para parabenizar pelo evento. Doutor Alok, de igual maneira, sempre nos abrilhantando com seus conhecimentos, com a sua erudição e também com o seu humor, né? Doutor Alok é essa pessoa peculiar que tanto nos engrandece. Eu estava ouvindo o doutor Alok, né? E aí eu falei, caramba, são tantas citações que ele fez que eu falei, pô, eu vou fazer pelo menos uma, então, né? Então, vou citar Guimarães Rosa, né? Eu que nada sei, desconfio de muita coisa. O que eu desconfio? Desconfio que do jeito que está não funciona. Eu acho que essa é a primeira confissão que nós precisamos fazer. Em todas as épocas de reforma, surge essa questão, precisamos de fato de uma reforma? Precisamos de fato reformar o Código de Processo Civil? Precisamos de fato fazer uma reforma da Previdência? Precisamos de fato fazer uma reforma da Previdência? A resposta é sim. Se do jeito que está não está funcionando, é sinal que algo precisa ser substancialmente mudado. E aí o doutor Rodrigo de Paula fez um trabalho bacana de revisitação das emendas, para que, justamente atacando essa porosidade do termo reforma, que tantas vezes foi mal utilizado, mal versado. E doutor Alok, ele tocou num tema também que outros o fizeram de maneira muito interessante, que é o federalismo. Para que serve o federalismo? Porque o tema foi muito feliz. Setor produtivo, talvez o destinatário final seja a sociedade, o cidadão. Já o federalismo, o destinatário primeiro, não final ao menos, é o próprio poder público. E aí a gente questiona, isso foi muito bem discutido anteriormente, de que forma isso vai atingir a autonomia dos estados e do município. Aí eu volto à questão da situação que eu estava desconfiado, professor Roque. Funciona o federalismo do jeito que está hoje? Não. É o que o doutor Alok falou, não pode ficar satisfeitos com meros repasses orçamentários, com a partilha, com o fundo, né, com a participação dos fundos. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento, mas o município participa também do fundo de ICMS, também participa do fundo de imposto de renda. E aí eu me recordo de uma
entrevista de Fernando Henrique Cardoso, então presidente, falando quando questionado por que ele estava criando ou majorando, não me recordo ao certo, as contribuições sociais. E ele respondeu de pronto: essa aí só eu fico, só a União Federal que fica. Então, a gente precisa questionar também o federalismo de hoje. Do jeito que está, não está funcionando. E aí a reforma, ela necessariamente vai passar pela simplificação, e assim nós desejamos ao menos. E o que é simplificação? É aglutinar tributos. A gente precisa entender e aceitar isso. Terá que ser aglutinado. Vai ser aglutinado no IVA ou no IBS. Aí vai depender dos debates no parlamento, do avanço, do governo como fiel da balança, que ainda não demonstrou ao certo de que forma ele deseja isso, mas terão que ser aglutinados esses tributos. Até hoje, e aí foi também comentado anteriormente, nós debatemos questões de décadas atrás. Citando aqui o Simples, agora. O Simples, há 2 anos atrás, tinha uma fórmula de cálculo que o próprio nome já diz, simplória, simples. Pegava-se os últimos 12 meses e aplicava a alíquota conforme sua faixa de faturamento e conforme seu enquadramento no anexo. E aí, no ano retrasado, começou a vigorar em 2018, falou, não, vamos criar 2 alíquotas, uma nominal e uma efetiva. Não dá, gente, isso é uma piada de mau gosto para o contribuinte. A complexidade, quer dizer, é incrível isso. Quando a gente pensa que estamos em 2018, 2019 e estamos avançando, mas talvez não estamos avançando tanto aqui. E aí eu vou fazer até um elogio na presença do subsecretário, dos meus colegas também de conselho, a doutora Rovena, o doutor Francisco, o doutor Henrique, que o Estado do Espírito Santo é interessado, sim, nessa simplificação. O Estado do Espírito Santo tem espaços próprios e únicos e foi pioneiro em ambientes para dirimir dúvidas sem o requisito formal da consulta junto aos contribuintes. E isso deve servir de exemplo para os demais, porque, como eu falei, do jeito que está, não está funcionando bem, não está indo bem. O próprio ICMS, é engraçado isso, temos hoje em dia dúvidas básicas. Se uma empresa quer doar cotas para alguém, um pai quer doar uma cota para um filho, não se sabe ao certo qual vai ser o valor do ITCMD, porque não tem metodologia própria de aferição do valor do patrimônio da empresa junto aos estados. Tudo isso, gente, passa por essas questões óbvias de necessidade de simplificar e informar. Também foi falado anteriormente, eu resgato aqui, que o homem médio precisa compreender o que a legislação fala. Não é só o homem médio, não. Nós também, versados em direito, versados em contabilidade, precisamos compreender. Há pouco mais de um ano, estava junto numa mesa com 3 contadores e 5 advogados, discutindo regra de adesão de refis. Falei, caramba, imagina como é que a gente vai explicar isso para o homem médio. Então, esse debate, essa discussão hoje, passa por essa confissão de que, do jeito que está, não está funcionando, e a gente precisa avançar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe Risque. Pelas suas considerações, passo a palavra, sem mais demora, para a doutora Raquel. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. É bem rápido. Doutora Locke, adorei que o senhor me deu uma licença aqui, eu também vou fazer uma citação. Ontem, conversando com a doutora Alice, com o professor Roque, chegamos a uma indagação simples, mas que eu me demorei para fazer. E aí, invocando aí Elis Regina, né, que já cantava como os nossos pais, somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Uma das principais bandeiras das 2 reformas é a simplificação e desburocratização. Facilitar procedimentos, facilitar a gestão. E aí, sendo bem breve mesmo, a pergunta que, na verdade, eu deixo para os colegas que virão na parte da tarde: como se gerir 5.570 municípios no que se refere, por exemplo, a essas repartições efetivas dessas receitas? Quando você pensa em municípios como São Paulo, Vitória, né, querendo ou não municípios estruturados, parece fácil, né, apertar um botão, a inteligência artificial, a indústria 4.0, mas pense num município distante, em que é um computador tão somente numa sala da prefeitura e é o suficiente, como também alcançar essas pessoas de forma eficiente, rápida, descomplicada e simples. Então, tenho medo, tenho receio de que toda o que se pretende fazer, na verdade, se repita, nós sejamos os mesmos como os nossos pais.
seja uma nova burocracia com um nome diferente, né? Seja uma nova forma de se complicar sobre o rótulo da descomplicação. E aí, para a gente mudar essa visão, seria ainda mais difícil. Então, é uma pergunta que precisa ser considerada pelos colegas e é algo que precisa ser pensado nesse momento de debate tão profundo sobre o tema. Vou gastar só 30 segundos para a provocação da Raquel. Como os municípios, especialmente, se adequam a isso? É igual o aluno em teoria geral do direito, ou introdução ao curso de direito. Quando lecionava, eu falava, agora vamos falar sobre Aristóteles. E atenção, cai em concurso. Ah, meu amigo, Aristóteles. Ética a Nicômaco era lido com sofreguidão. Falou em dinheiro, o prefeito vai equipar a prefeitura. 30 assim dias. Espera-se. Muito bom. Quero encerrar agradecendo ao doutor Alóquio pela apresentação, pelos pontos de reflexão importantíssimos apresentados, aos debatedores, doutora Raquel Freixo, doutor Felipe Risque, pelos pontos que apresentaram também, elevam muito a qualidade desse debate. E eu vou encerrar não fazendo citação, porque várias citações foram feitas, eu vou fazer aqui um pedido. Nós temos aqui, nesse auditório, políticos do Legislativo, pessoas que vão capitanear o time de mudança, o time que vai estudar, o time que vai propor esses projetos de lei. É preciso ter responsabilidade. O que nós estamos vendo aqui e ouvindo chama a imperiosa necessidade de termos a responsabilidade com essas mudanças. E também a responsabilidade, doutor Alóquio, a nível municipal, de não termos aí a proliferação de municípios que não são capazes de se manter. Isso é importantíssimo. Não é possível sair criando um município para atender a um ou a outro, ao interesse próprio. É possível a gente rever isso também, é imperioso que isso seja trazido também como ponto de debate nesse momento de reforma. Então, é o meu recado final, meu pedido final, é que tenhamos todos os envolvidos neste processo de mudança, a responsabilidade de, aí sim, construirmos, como o doutor Felipe disse, algo novo, algo de mudança, e deixando para trás tudo aquilo que já não deu certo e que não está dando certo. Eu agradeço a todos a presença e encerramos aqui o nosso painel. Muito obrigado.